Olá, que a paz seja convosco. Hoje nossa leitura está na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1 ao 23. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nosso tema hoje é estar na carne, longe ficamos de Deus. Quem fica na carne, fica longe de Deus. A dúvida é, como então saímos da carne e ficamos no Espírito? Não é nada fácil. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele.
O que quer dizer com o reino de Deus é tomado à força? O que isso significa? Nós temos que nos esforçar para entrar no céu? Não, a graça é de graça, mas há esforços a serem feitos para agradar a Deus, para nos aproximarmos, para mantermos nossa intimidade, alcançarmos mais de Deus e para aperfeiçoamento para servir ao nosso próximo. Um exemplo disso é o jejum. Uau! Abster-se de comida realmente é um esforço. E por muitas vezes fazemos isso para que o reino se manifeste através de nós para ajudar outros. Há homens e mulheres de Deus que jejuam para agradar ao Senhor, matando suas carnes. Quanto mais pendemos para o Espírito, mais agradamos a Deus. Obedecer a palavra demanda decisão, por exemplo. O perdão é um romper com o meu orgulho em prol da obediência. Ler a palavra do Senhor também demanda tempo, concentração, disposição e troca de prazeres. Enfim, há uma ação de violência contrária aos nossos desejos, às nossas vontades. Mas quando conseguimos romper uma determinada barreira, querido irmão, aí não será mais trabalhoso, será prazeroso realizar tudo isso para que estejamos mais e mais perto do nosso Deus. Paizinho, gratidão por tuas orientações. Senhor Jesus, obrigada pelo caminho aberto na cruz. E, Senhor Espírito Santo, nos ajuda nessa guerra violenta que travamos e travaremos para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Amém.